Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu havia prometido para vocês, eu ia fazer esse vídeo para explicar, antes da avaliação global de química, sobre alguns exercícios que podem cair parecido na global, beleza? Vamos começar então. Essa lista de exercícios vocês já fizeram na sala de aula. O primeiro C, infelizmente, assim, por alguns eventos que aconteceram na quinta-feira e também eu ter ficado de Covid, teve menos aulas, então esse vídeo também vai ajudar muito para o entendimento do conteúdo que cai na global. Bem, vai cair alguns exercícios sobre balanceamento de equações. Então aqui a gente tem exemplo. O que é balanceamento de equações? Você colocar coeficientes aqui no lugar do x, y e z na frente da molécula para que seja válida a teoria de que a lei da conservação de massa, e na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então tudo que tem aqui desse lado antes da reação, chamado de reagente aqui, vou colocar aqui a letra R, reagente, também tem que ser a mesma coisa que está presente no lado dos produtos. A mesma coisa, eu digo, a mesma quantidade de átomos, para também a massa se conservar. Mas, claro que aqui ó, a molécula é C6H12O6 e aqui se transformou em C2H6O e CO2. Então o que eu faço? Tem que regular esse coeficiente para que as quantidades dos elementos, dos átomos, eles sejam iguais nos reagentes e produtos. Vamos lá. Então, aqui, ó, 6 carbonos. Aqui, do outro lado eu tenho 2 e aqui 1, 3. Então, falta metade aqui. Mas como está distribuído em duas moléculas diferentes, eu opto por igualar primeiro aqui o hidrogênio. Note que aqui tem 12 hidrogênio e hidrogênio só tem nessa molécula, tem 6. Então, falta o dobro aqui. Então, o que eu faço? Venho aqui e coloco no número aqui o 2, porque o 2 vai multiplicar essa molécula toda. Então, vai ficar agora 4 carbonos, 12 hidrogênio e 2 oxigênio, porque ele duplicou. Então, agora eu igualei o hidrogênio. Vamos ver agora, voltar no carbono, porque agora eu já sei que esse número aqui tem que ser o 2, então eu vejo quanto falta aqui para ficar igual a 6. Então, aqui tem 6 carbonos. 2 vezes 2 carbonos, 4 carbonos. Então, falta mais 2 ainda para igualar 6 do outro lado. Então, aqui eu sei também que o número que falta aqui é 2, porque se nessa molécula tem um carbono, se eu colocar aqui duplicada, vai ficar 2 carbonos. Note que eu já sei que desse lado tem mais oxigênio, porque aqui tem 6. E se aqui foi ampliado, deve ter mais aqui, ó. Então, olha aqui, essa molécula duplicada era 1 oxigênio, passou a ser 2. Aqui era 2 oxigênio e passou a ser 4. 2 vezes essa quantidade, 4. 4 mais 2, olha que legal, igualou 6. Então, aqui dá para ver que ficou o balanceamento perfeito. Achei que devia estar mais, mas não tem. Então, ficou completinha. Então, como não precisa colocar valor nenhum, eu acrescento aqui ó, o 1 só para mim achar a alternativa adequada. Ó. Então, o coeficiente é 1, 2 e 2, respectivamente o número representado pela incógnita x, y e z. Então, nesse caso, seria a alternativa A. Vamos para outra. Mesma coisa, também é balanceamento de equações. Então, a quantidade de átomos que tem do lado dos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos do lado dos produtos. Só que esse exercício é um pouco mais complexo, mas também dá para resolver tranquilo. Não vai cair o exercício assim na avaliação global, vai cair um balanceamento mais simples. Mas vamos fazer isso daqui. Ó. Aqui, um átomo de ferro, do outro lado tem 2. Então aqui eu preciso duplicar essa molécula. Agora, eu colocando 2 aqui, olha que interessante. Era 2S, que é o enxofre. Duplicando, ficou 4S. Do outro lado, como tinha só 1, eu preciso multiplicar por 4. E olha lá, agora faltou só oxigênio. Aqui tem só 2 oxigênio, então vai ter que aumentar muito. Nessa molécula já tem 3 oxigênio. E aqui, como foi quadriplicado, ó, 4 vezes o 2 oxigênio aqui, ficou 8. 8 oxigênio aqui, mais 3 aqui, total de 11. Que número que multiplicado por 2 resulta em 11? Número inteiro não tem, mas 5,5 vezes 2 daria 11. Pode deixar assim? Até você pode ver isso aí numa prova. Aqui, como não tem nada, é 1, mas não é adequado deixar um número aqui que não seja inteiro, número decimal aqui. Então, o que eu posso fazer?
Eu posso, uma alternativa para isso aqui, é eu duplicar tudo. Então, ao invés de 2 passa a ser 4, ao invés de 5,5 passa a ser 11, ao invés de 1 passa a ser 2 e ao invés de 4 passa a ser 8. Esse número aqui é o mais adequado. Então, eu não uso esses valores de cima por conta do número aqui decimal, aqui, 5,5. E aí, se eu ver, ó, 4 vezes o ferro, 4 ferro. Aqui, 2 vezes 2, 4 ferro também. 4 vezes 2, 8S. Aqui, 8 vezes 1, 8S. Então, aqui agora, 2 vezes 3 oxigênio, dá o total de 6, mais 16, dá o total de 22. 11 vezes 2, 22. Então, o coeficiente é 4, 11, 2 e 8. 4, 11, 2 e 8. Alternativa B. Agora cai naquele que a gente chama de balanceamento de equações. Desculpe, cálculo de massa. Balanceamento já passou. Então, aqui, ó. Eu tenho essa molécula aqui, Fe2CO3 vezes 3. Vamos lá. Eu vou precisar de uma tabela periódica quando não tiver os valores na questão. Mas na global vai ter os valores lá. O ferro é 55,8, redondo ele para 56. Do carbono é 12, do oxigênio é 16. Quantos ferros tem nessa forma? Aqui, ó, 2. Então vai ser 56 vezes 2, que dá 112. Mais, quantos carbonos tem aqui dentro do parênteses? Um só, mais vezes 3. Então tem 3 carbono. 12 vezes o 3, total 36. Mais 16, que já tinha aqui, ó, 16, 3 carbono, 3 vezes o 3, 9 oxigênio, perdão, 9 oxigênio vezes 16, vamos lá, 16 vezes 9, aqui, porque a massa de cada oxigênio é 16, vezes 9, aqui nessa molécula tem bastante oxigênio, 9 vezes 6, 54, sobe 1, 9 vezes 1, 9, mais 5, 14, 144. Então eu faço essa somatória aqui, ó, 144 mais 36 mais 112, ó. 6, 10, 12, sobe 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui 2. 292 gramas quando tiver 1 mol dessa molécula. Alternativa D. Então vamos praticar cálculo de massa que vai cair. Aqui, qual desses seguintes compostos, qual apresenta massa igual a 46 unidades? Por que 46 unidades? É quando eu me refiro à unidade de massa atômica e não gramas por mol. Embora a massa molar daí só trocaria o U por gramas por mol. Quando eu falo de uma molécula, aí contém 46 unidades de massa atômica. O pH3, eu teria que verificar aqui qual dessas moléculas tem a massa 46. Lá o pH3. Então eu vou lá na tabela ou na provinha, vejo que o P, o fósforo, massa 31, do hidrogênio é 1. Tem só um fósforo, então 31. Mais 1 vezes 3, 3, total 34. Não é esse que tem 46 unidades. Do nitrogênio, a massa dele é 14, mais hidrogênio que a massa é 1, só tem um nitrogênio, 14, então, mais 1 vezes 3, mais 3, total 17. Também não é ele. Nitrogênio, já como vi anteriormente, massa 14, do oxigênio, como de costume, massa 16, tem na tabela ou na questão. 14, porque só tem um nitrogênio. Aqui 16 vezes 2, daí dá o total de 32. Quem pensou certo aí, que está assistindo esse vídeo. Então, total 14 mais 32, total 46 unidades. É esse fulano aqui que tem a massa 46 unidades. Beleza? Balanceamento. Recordando aqui, isso aqui é uma série de balanceamento para treinar. Então, os números são colocados no coeficiente, que é aqui na frente da molécula, nunca no meio da molécula. Então, vamos lá. Reagentes têm que ter a mesma quantidade de átomos que os produtos. Aqui tem um cobre, ali também. Então, qualquer que seja o valor que tiver aqui, tem que ser igual a esse, porque relaciona a quantidade de cobre. Agora aqui o oxigênio, não tem 2? Desse lado tem um só. Então, eu tenho que duplicar essa molécula.
Só que colocando 2 também aumenta o cobre e aumenta também o oxigênio. Então aqui agora eu tenho 2 cobres, não há problema, aumento aqui também. E aqui, como não preciso colocar nada, é como se tivesse 1. Fechou esse. Aqui é fácil, ó, 2N, 2O, do outro lado 1N, 2O. Que número que eu coloco na frente que deixa igual? Simples. 2 fica agora 2N e 2 vezes 2, 4O, igual também do outro lado. Não preciso colocar nada aqui. Aqui, 1ZN, que é o zinco, do outro lado também. Então, qualquer número que seja aqui, tem que ser igual aqui também, porque relaciona o zinco dos dois lados, reagente e produto. O S também, ó, o S aqui também, um de cada. Porém, veja o oxigênio, ó. Aqui o oxigênio tem 1, nessa molécula tem mais 2, então 3. Que número que multiplicado por 2 resulta em 3? 1,5. Pode, professor? Não, não é adequado. Então eu tenho que duplicar tudo. Então onde é 1, eu coloco 2. E onde ficou ali o 1,5, deixa eu apagar aqui, eu coloco 3. Vamos ver se ficou certo. 2ZN, 2ZN, 2S, 2S. Agora aqui, 6O. Aqui tem 2 vezes 1, 2O. 2 vezes 2, 4O. 4O nessa fórmula aqui, mais 2 nessa, 6. Para outro, 1 carbono. Então, qualquer número que seja aqui, é aqui também. 4H, aqui só tem 2H, então aqui tem que duplicar a água para ficar 4H. Agora aqui tem mais O do que o outro lado, ó. 2O aqui, mais 2O aqui também, 4O. Que número que multiplicado por 2 resulta em 4? 2. Então aqui é 1, aqui é 1. 1, 2, 1, 2 são os coeficientes. Fechou? Essa tabela a gente já aprendeu no bimestre anterior, que fala sobre a proporção em massa, a proporção em mol, e agora a novidade, a proporção em partículas, que a gente multiplica por quanto vale 1 mol. 1 mol vale essa quantidade de unidades, essa quantidade de partículas, moléculas, íons, enfim. Quando você estiver falando de 12, você está relacionado a dúzia. Só que mol é esse valor aqui, 600 sextilhões, é o 6 seguidos de 23 zeros. Aqui no exercício pede para a gente achar os valores que faltam aqui nas células em branco, aqui vazias. Então aqui lembrando, a soma da massa dos reagentes deve ser igual à soma das massas dos produtos. Então 50 mais 59 tem que ser igual a 70 mais um valor que eu não sei. O que eu faço? Eu somo quem já está completo, no caso os reagentes, e subtrai quem está nos produtos. Aqui dá 109, então aqui 70, 109 menos o 70 que já está do outro lado, vai dar o total de 39. Se eu quiser conferir, 70 mais 39, 109. Então aqui é 39. Essa aqui é a proporção estequiométrica aqui da massa. Lembrando, estequiométrica tem a ver com balanceamento. Aqui não tem nada, é 1. Aqui já tem o 2. Aqui não tem nada, é 1. E aqui é 1 também. Então, embaixo é outra proporção em massa seguindo essa que está na primeira linha. Então, note que é a metade. Ó, 70, a metade de 70 é 35. A metade de 59 é 29,5. Então, aqui a metade de 50 é 25 gramas. E a metade de 39 é 19,5. Fechou. Essas as quantidades que faltavam. Proporção que é? A metade da linha de cima. Isso aí chama cálculos estequiométricos. Bom, proporção em mol. Onde a gente tira o mol mesmo? Ó, daqui, ó. 1, 2, 1, 1. Então aqui é 1 mol. Então por isso aqui é 1 também. Aqui é 2 mols. E aqui é 1 mol. Vamos supor que eu queira aumentar a proporção em mols. De 1 eu passe para a linha de baixo aqui. Mas qual que é a proporção? 2 foi para 6. Então quer dizer que essa linha de cima para de baixo aumentou 3 vezes. Então 1 vezes 3 é 3 mols. E 1 vezes 3, 3 mols. E 1 vezes 3, 3 mols. Note que valor em mol com mol são proporcionais. Massa e massa são proporcionais. E agora partícula com partícula tem que ser proporcional.
Por que aqui 6 vezes 10 elevado a 23? Porque está relacionado com o número de 1 mol, a quantidade de 1 mol. Então, se aqui é para ser 2 mols, se aqui é 6, que é 1 mol, aqui tem que ser o dobro. 12 vezes 10 elevado a 23. Lembre-se sempre, mantenho 10 a 23 e eu multiplico aqui o 6. Aqui é 6 e aqui, como também é o valor de 1 mol, é 6 vezes 10 elevado a 23 também. E a linha de baixo aqui, a linha de baixo está relacionado com 3 vezes mais, que é a proporção em partículas. De 6 foi para 18, então aqui 3 vezes mais. Então, de 12 vai para 36 vezes 10 elevado a 23. Então, note que esse 1 mol está relacionado com esse daqui, ó, 2 e 2, e a linha de baixo está relacionado com essa aqui, ó, valor de 3 mols, valor de 6 mols. Então, na tabelinha que aí na global, lembre sempre das proporções. Aumenta ou diminui proporcionalmente todas as substâncias que estão presentes na reação. Cálculo de massa. E o cálculo de massa a gente já treinou bastante em sala de aula. A dica que eu falo é sempre coloque a massa dos elementos em cima, como está aqui, ó. Massa do magnésio, oxigênio, hidrogênio. Depois realize a multiplicação e depois a soma. Enfim, vamos lá. Massa do hidrogênio, 1. Massa do enxofre, 32,1, redonda para 32. Do oxigênio, 16. Como tem 2 hidrogênio, 1 vezes 2. Vou colocar direto aqui, ó, 2 mais a massa do enxofre. Só tem 1 enxofre, então 32 somente. Agora tem 4 oxigênio, 16 vezes 4. Você faz um rascunho aí, vai ver que é 64. Somando tudo, 98 gramas por mol. Aqui a massa do NH3, que é amônia, do nitrogênio é 14, hidrogênio é 1, só tenho 1 nitrogênio, então é 14 somente, mais 1 vezes 3 hidrogênios, mais 3. Resultado, 17 gramas por mol. Vou passar aqui, ó, vou só fazer o E aqui, senão fica muito extenso o vídeo. Massa do níquel, vou lá na tabela periódica, 58,7, redondo para, isso, 59. Aí a massa do carbono, 12, e a massa do oxigênio, 16. Só tem um níquel, então 59. Mas eu tenho 4 carbonos, então 12 vezes 4, isso, 48, mais 16 também vezes 4, que dá 64. Somando tudo isso, 171 gramas por mol. Os demais ali são mais simples, então vou pular. Aqui, ó. Quando eu falo em reações químicas, eu tenho que lembrar em balanceamento, número de mols, e o número de mol também posso usar esse balanceamento como sendo o número de mols de cada substância na reação. Então, olha aqui, ó. Eu posso fazer o balanceamento, mas eu posso balancear de acordo com essa proporção. Quando se utilizam 5 mols de metanol, professor, mas eu não sei qual é o metanol. Bom, você sabe que esse aqui é a água, gás carbônico, oxigênio, então o metanol só pode ser esse. Então, quando aqui é 5 mols, qual é a quantidade necessária de CO2? Ou melhor, qual é a quantidade de CO2 produzida? Se aqui é 5 carbonos, onde mais tem carbono? Aqui. Então, aqui tem que ser 5 também, o balanceamento, ó. Então agora a gente vai aprender a transformar a proporção em massa em quantidade de matéria, que é um mol, ou em número de partículas. Para isso, o que eu preciso? Basicamente, lembrar que o número de mol é 6 vezes 10 elevado a 23 e lembrar que eu preciso aqui calcular a massa molar da substância, que é com os valores dados na avaliação ou na tabela periódica. Vamos supor que eu tenho 45 gramas de água. Quantos mols são? E qual é a quantidade de partículas, de moléculas de água que eu tenho? Então, eu preciso sair do básico. A água tem uma massa molar, que é a soma da massa dos seus elementos aqui, dos seus átomos. Então, vamos lá. O hidrogênio, a gente sabe que a massa dele é 1, do oxigênio é 16, vai estar os valores para vocês consultarem. 1 vezes 2, porque nessa molécula tem 2 hidrogênio, 2 mais 16, porque só tem um oxigênio, total 18 gramas para cada mol. Olha o que eu preciso fazer.
Eu tenho aqui o 45. Para mim transformar em número de mols, eu preciso dividir pela massa molar, que é 18. Então, 45 aqui, ó, dividido por 18, eu tenho um valor aqui, 2,5 mol. Olha, a massa molar, a porção em massa é 45 gramas, a massa molar é 18, agora eu tenho a quantidade de mol, 2,5 mols. E se eu quiser descobrir a quantidade de partículas, é só multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. Então, 2,5 vezes 6 é um total de 2 vezes meia, total de 15. 15 é o quê? Aí vezes 10 elevado a 23. Então, quantas partículas eu tenho? 15 vezes 10 elevado a 23. Vai ter esse esqueminha aqui para vocês consultarem, tá? Na avaliação. Outro aqui. Vamos supor que eu tenho 68 gramas de NH3, amônia. Qual que é o número de mols? E qual que é a quantidade de partículas? Quantas moléculas de amônia tem nessa porção? Então eu vou descobrir. Lembrando, preciso partir da massa molar. Então NH3, o nitrogênio é 14, a massa molar do nitrogênio. Do hidrogênio é 1. Só tem um nitrogênio, então 14 mais 1 vezes 3, 3, total 17 gramas quando eu tenho 1 mol. Então eu tenho a porção em mol aqui, 68 gramas da amônia. Tem a massa molar 17 gramas para cada mol. E se eu dividir aqui, ó, para passar por porção em massa para número de mol, eu tenho que dividir. Então, 68 gramas dividido por 17 gramas por mol vai ter o total de 4 mols. Então, em 68 gramas eu tenho 4 mols de amônia, porque cada mol eu tenho 17 gramas. Então, aqui 4 mols. Qual que é a quantidade de matéria referente a 4 mols de qualquer coisa, no caso? 4 vezes 6, 24 vezes 10 elevado a 23. Ok? Voltando aqui, ó, uma coisinha que vai cair também, ó. A massa molar aqui, ó. Olha só, a massa molar do NaOH é 40, a massa molar do MgOH2 é 58, do H2SO4 é 98, da amônia é 17. Se eu tiver 100 gramas de todas essas substâncias, qual que tem maior número de partículas? Qual vai ter? Se eu tiver 100 gramas de cada, qual vai ter mais partículas? Daí o que acontece? Olha qual é o peso a massa dessa substância, 171 gramas. Vai ter 1 mol? Não, vai ter meio mol, que vai ter 0,5 mol aproximadamente. Então tem poucas partículas. Então 100 gramas, se eu pegar da substância mais leve, que é a amônia, vai ter muitos mols aqui. Quantos mols? Ó, 34 mais 34 mais 34 vai ter quase 6 mols dessa substância aqui da amônia. Esse aqui, ó, vai ter 1 mol praticamente, ó, porque é 98 gramas quando tem 1 mol. Aqui vai ter menos do que 2 mols. E aqui 40 mais 40 dá 80, então aqui vai ter 2,5 mols, quase, aproximado. Então 100 gramas de uma substância vai ter maior número de partículas aquela que tiver menor massa molar. No caso dessas aqui, é o NH3, tá? É uma dica aí para avaliação. Um abraço.